O Adonis JS permite trabalharmos com migration, assim como o Laravel. Vamos ver aqui então na documentação. Vamos aqui na documentação do Adonis JS, vamos ver sobre o database. Vamos iniciar com database aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer é instalar os drivers. Por exemplo, se eu quero trabalhar com algum banco de dados específico, eu tenho que instalar aqui os npm de cada um. Vamos escolher aqui então o MySQL, que é um banco aí bem famoso, muita galera gosta de usar esse banco. Então vamos instalar aqui o driver aqui do MySQL. Vamos até o nosso CLI, então npm e MySQL. Ok, agora demora um pouquinho. Vamos dar um pause aqui no vídeo e aguardar a instalação. Ok. Ok, instalado então o MySQL. Vamos ver aqui mais sobre a database aqui no Adonis. Então ele está falando aqui, ok, sobre os requerimentos para funcionar aqui, trabalhar com database. E aqui ele tem alguns exemplos, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos voltar aqui no nosso projeto. E agora a gente tem que configurar a conexão com o nosso database, no caso aqui o MySQL. Para isso eu venho aqui nesse arquivo, .env, e aqui eu defino a porta que está rodando no nosso servidor, a conexão que eu vou usar, qual banco, né? Então eu que vou mudar para o padrão aqui tá SQLite, vou mudar para MySQL. O host, meu host é realmente local 127.0.0.1, a porta é essa, host, user root, sem senha, tá tudo certo. Database Adonis. Então essa database é a database que eu tenho aqui no meu MySQL. Vamos colocar aqui o curso Adonis. Eu não tenho essa database ainda, então eu tenho que ir lá no meu gerenciador do MySQL e criar essa database. Eu tenho um gerenciadorzinho, você pode usar aí qualquer gerenciador, PHPMyAdmin ou outro. E eu tenho aqui um chamado AD, ele é gratuito, portátil, então eu gosto de usar ele para projetos pequenos. Então vamos entrar aqui, cliquei aqui para abrir o meu AD SQL para criar esse banco de dados. Então local, usuário, deixa eu ver aqui, eu acho que eu estou com senha ou eu estou sem senha. Estou sem senha no meu banco. Isso, é porque eu não tenho senha no meu MySQL, eu mexo aqui bastante, então a hora eu coloco senha, tiro senha. No momento eu estou sem senha, então cliquei aqui abrir. Ok, aqui tem o meu MySQL, um monte de banco, ok, né? Então vamos criar um novo banco, arquivo novo, banco de dados. Então tem que criar novo banco de dados. Então nosso banco de dados vai se chamar curso Adonis. Curso Adonis. Por que curso Adonis? Porque aqui que eu defini no meu env. Então vou abrir aqui para ficar claro para a gente, né? O que a gente está trabalhando. E eu tenho aqui curso Adonis. Ok, então eu já fiz aqui a conexão com o meu banco de dados, o MySQL, já instalei o driver. Agora a gente pode criar os nossos migrations. Onde que é isso? Vamos aqui no nossa pastinha database migrations. Então eu tenho já duas migrations criadas. A migration ela existe para que eu possa trabalhar com versões do meu banco de dados. Eu posso voltar versões. A gente faz muito isso em projetos, né? Trabalhar com versões de banco de dados. Isso é facilitado aqui no Adonis JS, assim como é no Laravel. Então já tem uma migration criada aqui que é de usuários. Então vamos abrir ela aqui e entender um pouco como funciona. Então esse método up o que vai acontecer quando eu
criar essas definições de bancos de dados para quando eu executar minha migration e fazer com que esses dados aqui, ó, como username, e-mail e password, ele cria uma tabela lá no banco. E o down, quando eu executar um rollback, ou seja, quando eu voltar as versões, ele apaga ou dá um drop na tabela de usuários. Vamos entender, para melhor entender isso, vamos voltar na documentação. E aqui está falando o seguinte: se tem alguma dúvida sobre isso, vamos aqui nesse site, que é o Knex. Então, eu tenho aqui o site do Knex, toda a documentação tá para criar aqueles, né, caso tenha dúvida e que não saiba criar. Então, tem aqui tudo para facilitar a criação aqui no meu creation no Adonis JS. Então, tem aqui, ó, o Schema Builder, ok, o Create Table. Então eu coloco aqui os meus campos que vai ser os que vão lá para o banco de dados, mas vamos entender eles melhor aqui. Então vou criar lá no banco de dados a seguinte tabela chamada Users. Então tá aqui, ó, this Create Table no up, né, assim que eu executar o meu migration, a tabela Users é de um tipo de tabela. Então eu vou criar aqui meus increments. O increment é que eu vou criar aqui um campo auto increment. Normalmente esse campo auto increment que eu crio lá é com ele cria o atributo id. Se eu quiser criar outro, eu coloco aqui, por exemplo, user id, mas vamos deixar só padrão. Ele vai criar na database um atributo chamado id, que ele vai ser auto-incremente, chave primária, ok? Já tudo prontinho. Também ele vai criar lá um campo do tipo varchar, porque eu defini aqui string, chamado username, com tamanho de 80, ou seja, 80 caracteres. Ele não vai ser nulo, então not nullable significa que esse atributo vai ser lá não nulo e único. Então tem e-mail, password. Essa linha timestamps, ele vai criar também dois atributos, que é a hora da criação do registro e a hora de atualização do registro. Então já vou criar aqui, vai criar essa tabela e vamos ver como está lá no banco. Para isso eu preciso vir aqui no meu terminal e vou falar o seguinte: Adonis make migration, na verdade, Adonis migration run. Isso, fazendo isso aqui, essa tabela criada já vai ser criada lá no banco de dados MySQL que eu defini, que eu configurei aqui no Env. Então vamos executar o comando Adonis migration run. Ok, então executou com sucesso. Vamos lá no nosso banco de dados, ver se está tudo certo. Então aqui o curso Adonis, vamos dar um F5, vamos atualizar tudo aqui e tá lá. Então eu tenho aqui minha tabela de usuários de acordo com o que então aqui nos campos users, eu tenho aqui os campos de acordo com o que foi definido lá: username, e-mail, password, o auto-increment id e os campos de datetime, que são esses aqui. Vamos voltar nosso users, ok? Então tem aqui increments, o username, e-mail e os timestamps. Então criou essa estrutura aqui. Essas tabelas aqui, essa aqui é onde vai armazenar tokens. Daqui a pouco a gente vai ver sobre tokens. E aqui nessa tabela é onde salva aqui todas as alterações dos nossos migration. Vamos dar aqui, vamos só para conhecer sobre migration, vamos executar aqui um rollback. Então migration rollback, ou seja, ele vai voltar às últimas ações executadas com o migration run. Vamos voltar aqui. Eu errei aqui, não é roll com dois, é roll e aí dois L's. Ok, rollback. Vai executar aqui, ok, rollback completado. Vamos atualizar aqui o banco. Vocês vão observar que
não tenho mais as tabelas user, então eu dei um rollback, eu voltei a versão, ok? Então é isso. Então criou então aqui o nosso primeiro migration da tabela de usuários, que já vem aqui na criação do projeto, já cria esses dois migrations aqui. Na próxima aula nós vamos criar uma outra tabela, né, um outro migration, para definir postagens para cada usuário. Observe que aí já vai ter um relacionamento entre postagens e usuários. Até a próxima aula.